Obrigado. Pessoalmente agradecer ao apóstolo por estar aqui, doando um pouco do seu tempo para poder nos abençoar. E fique com a palavra abençoadora, né? E eu creio que você vai sair daqui extremamente edificado. Obrigado, querido. Bom dia. Olha, eu já estou apaixonado, hein? Quero fazer parte desse projeto. Já conhecia parte dele, de ouvir falar sobre esse projeto nos Estados Unidos, mas sempre Felipe Murdock e Ilan sempre nos surpreende com projetos de unidade. Essa igreja aqui me abençoa muito. Eu estava conversando sobre o Surge também, que é um projeto que já acontece a partir daqui. Já estive nos Estados Unidos e vendo, né, algumas coisas nesse aspecto. Então é maravilhoso quando a gente está num ambiente de unidade e quando você está mais disposto a dar do que receber. Porque a gente reúne muita gente preocupada em receber, né? Mas um projeto como esse, eu estou já pensando como que eu vou ajudar. Amém? Não é? Porque a gente pensa assim, onde que eu vou entrar, né? Onde que eu vou receber, não, onde que eu vou ajudar, né? Onde que eu vou, qual a minha parte em tudo isso. Eu sou pastor em Volta Redonda, do Projeto Vida. O Projeto Vida, agora em janeiro, quer dizer, passado, fez 30 anos, né? Eu e minha esposa, nós temos 33 anos de casados, e começamos o ministério em Volta Redonda em 92. A gente vinha acabado de sair da escola teológica e passado 2 anos no campo missionário, quer dizer, me casei e já fomos para o campo missionário. Quando eu fui para a escola teológica, morando em Volta Redonda, de uma igreja que não tinha muita expectativa de estudar a teologia, porque eles realmente sempre olhou a Bíblia ao pé da letra, que a letra mata, né? E quando eu cheguei na faculdade teológica, eu descobri que eles não estavam muito errados, porque eu vi muito crente lá se desviando, eu vi muita gente apaixonada, largando de Deus, então eu descobri que não estava tão errado. Mas graças a Deus eu suportei, e muitos amigos meus também conseguimos formar e manter a paixão, né, o conhecimento do hoje com a paixão do ontem. Porque às vezes a paixão do passado vai embora quando o conhecimento do hoje chega. A gente se perde, né? E esquece um pouquinho da arte do não saber. Porque a arte do não saber faz um bem. Em momentos como esse que a gente pode sentar e dizer, meu Deus, mas eu já sei, talvez, né? A gente sempre tem algo novo que a gente pode aprender. E a gente recém-chegado do campo missionário, a gente foi missionário no Mato Grosso, que eu ia contar que quando eu fui para o seminário, eu queria ser missionário na Rússia, né? E a única coisa que eu tinha ouvido na época é que lá as pessoas estavam morrendo por causa do Evangelho. Um jovem, tinha 17 anos, apaixonado, eu dizia, eu quero entregar minha vida a uma causa. Mas terminei os 4 anos de teologia, acabou que não fui para a Rússia, aí tinha um projeto para a Espanha, não fui. Eu fui para a Barra do Bugres, igualzinho, né? Interior do Mato Grosso. 2 anos lá, foi minha pós-graduação, porque nossa igreja começou... Na verdade, uma missão havia começado uma igreja dentro de um centro de Umbanda. O pai de santo havia se convertido em menos de um mês e me colocaram no meio desse fogo, né? E eu tentando colocar em prática a hermenêutica, a homilética, o grego, o hebraico, deu tudo errado. Porque eu só consegui resultado depois que eu usei o flanelógrafo. Ainda bem que eu fiz a PEC, não sei se você sabe o que é isso, sabe, né? Eu fiz a PEC e eu fui e comecei a pregar usando o flanelógrafo. Descobri que aqueles ribeirinhos, os pescadores, começaram a aceitar Jesus. A gente veio de lá em final de 91, né? E quando em 92, Deus visitou eu e minha esposa em minha casa. Eu nunca imaginei ser pastor na cidade que eu nasci, muito menos na rua que eu jogava bola. Então, porque já dizia que profeta em casa não tem honra, né? Então eu dizia, o que eu vou fazer aqui? Mas Deus tinha um plano, e ali a gente começou o Projeto Vida numa garagem, e Deus foi nos ampliando. São hoje 45 igrejas, porém o maior desafio que eu tive no início foi exatamente pastorear minha própria família, os amigos de infância. Mas quando Deus tem um propósito, não existe terra boa ou ruim, existe o lugar do teu chamado. Quando a gente encontra o lugar do chamado, é coisa maravilhosa. Então amo. Eu então sou do interior mesmo, porque é do interior que fluirão rios de... Estava indo bem, não estava? Você estava prestando atenção, não estava? Até agora você falou, esse cara não falou nem heresia até agora, mas eu preciso deixar essa interpretação, essa hermenêutica, que talvez você não estudou tão profundamente.
não é da capital, é do interior que virão rios de água viva. Eu quero compartilhar um texto com vocês hoje que tem ardido muito no meu coração e acabei me apresentando, né? E amo estar com pastores, tem sempre um evento. Abra comigo em 1 Samuel 16:1. Eu faço um evento todos os meses com pastores também. Por isso que quando eu fui ouvindo aqui, eu falei, eu estou dentro, porque a minha ideia sempre foi dar suporte a pastores, e faço isso há muitos anos já. Agora, com essa perspectiva mais organizada, que coisa boa, né? Você consegue ter um flow melhor, um resultado melhor para muita gente que ama Jesus. Pode acreditar, gente, vale a pena. Tem muita gente séria ainda, tem muita gente apaixonada, muita gente que vale a pena investir, que realmente ama Jesus em primeiro plano da vida delas. Então a ideia é essa, é reunir gente como vocês para a gente poder ter resultados tremendos. Esse texto tem sido um texto nos últimos meses que Deus tem falado muito comigo sobre esse tempo que a igreja está vivendo. 1 Samuel 16:1 diz assim: disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena e dó, né? Essa versão está boa. Terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Veja ali, ó, enche o vaso de azeite e vem. Quer dizer, não vai, nem vamos, mas vem onde eu estou. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Esse texto, querido, ele fala para mim sobre rupturas. Fala comigo, rupturas. É interessante porque todos nós estamos em busca de uma palavra de Deus para a nossa vida. Porque o ministério é resultado de uma experiência. Por mais que você se prepare, você seja uma pessoa extremamente pronta para o ministério, o que faz de você diferente é a sua originalidade. Chama-se origem. Se você perde sua originalidade, você pode fazer tudo, copiar e colar, você vai ser mais um tentando fazer algo na terra. Deus te levantou para ser você. Só que às vezes no caminho, por segurança, nós vamos nos recebendo informações. E o fato de você receber informações, estratégias, vir aqui na reunião, o Ark te ajudar, e você fazer coisas, isso é saudável. Mas nunca perca a tua origem. Porque na verdade não faz sentido você fazer a obra de Deus e ser apenas mais um. Por quê? No Antigo Testamento a gente chama de manifestação. Na teologia se chama de teofania. É onde Deus se manifesta. Ali eles colocaram o nome de Deus de Rafá, Jirê, El Shaddai, Tsidkenu, que eram nomes na sua experiência. Aquela pessoa viveu aquela experiência e disse, o meu Deus é Yahvé Rafá. Só que você e eu sabemos que Deus é muito mais do que isso. Mas também eu não posso dizer que Deus não seja Yahvé Rafá. Porque aquela pessoa teve uma cura, aquela pessoa teve uma experiência, teve algo de Deus, e toda a base do testemunho dela está baseado naquele monte que ele subiu, naquela experiência que ele viveu naquele momento. Isso torna aquela pessoa uma autoridade daquela área. No nosso tempo não é diferente. O Projeto Vida nasceu em 92. Eu me lembro quando Deus nos visitou na nossa casa. Eu não queria abrir igreja. Eu era membro de uma igreja chamada Casa de Oração. Minha mãe usava véu. Minha esposa já estava quase aceitando usar também, né? Porque eu trouxe ela de... tá rindo porque conhece ela, né? É toda riponga. Aí ela chega em Volta Redonda, cabelinho curtinho. Eu falei, mete um véu aí, mulher, para poder vocês me aceitarem de novo. 6 anos fora de casa. E de repente Deus virou uma chave na nossa vida, porque nos deu uma visão. E aí ao mesmo tempo eu tinha uma crise, porque eu dizia, meu Deus, eu tenho uma aliança com a igreja. Eu fui criado, meus avós, meus tios são presbíteros, eles fazem parte. Só que eu não tinha noção do que Deus tinha no futuro para nós. Depois no futuro um dos presbíteros se tornou meu discípulo. Não falo isso por vaidade não. Eu falo porque de alguma maneira Deus tinha um plano nesse processo que não tinha a ver com rebelião, com quebra de aliança. Posso ouvir um amém? Porque eu enfatizo isso porque muita gente se perde no caminho. Porque já começa com brecha. E como dizia, e talvez ainda mantenha, apesar de doente, a velha Neuza Tioca, né? Quando você tem uma legalidade no ministério, ela vai visitar você no futuro. Não adianta. E muita gente às vezes não compreende porque paga um preço no futuro, porque quebrou alianças no passado. Coisas mal resolvidas. O assunto estava bom, né? Para que eu entrei nisso, né? Mas vamos lá. Então, até me perdi um pouco aqui. Então, o nosso ministério sempre teve uma identidade, que foi uma experiência que eu tive.
A minha esposa veio de uma realidade muito diferente da minha, bem de comunidade. A tia dela em 1985 já era pastora, então ela sempre foi pastora. Ela também sempre desejou, se formou. Ela não gosta que eu falo isso, ela foi minha professora no último ano da minha monografia. Então, quer dizer, a gente tinha uma experiência específica para um momento específico. Isso se chama na Bíblia de rema, né? Porque o Logos é aquela visão geral de Deus do Gênesis e Apocalipse. Mas o rema é uma palavra específica para uma pessoa específica em uma ocasião específica. É aquele momento teu, é aquela teofania, aquela presença, aquilo que sustenta você. É aquela experiência que Moisés teve lá na sarça ardente, que manteve ele vivo em momentos que dava vontade de chutar o pau da barraca. E Deus fez um dia uma proposta: eu mato todo mundo. Imagina se ele fala contigo isso. E começa tudo do zero com você. Ele falou: não, Senhor, o que as nações vão dizer? Quer dizer, ele tinha ainda o fogo da sarça nele, porque a sarça ela foi chamada de maravilha, né? Chamada de quê? Só que você vai lá em Israel e vê uma sarça, você não entende por que ele chamou de maravilha. Porque é um arbustozinho feio no deserto. Você já foi em Israel? Quem já foi viu já. Aí você vê empoeirado normalmente, cresce o máximo, talvez aqui, sei lá, 2, 3 metros. Dizem que a madeira dela não serve para nada, nem para construir deuses fazia com a sarça. Aí Deus pega e põe fogo na sarça. Aí Moisés olha e fala: maravilha. Mas a maravilha não é porque estava pegando fogo, gente, porque combustão no deserto, com aquele grau todo, acontece. Em 40 anos ele tem certeza que ele viu isso várias vezes. Mas o fogo continuar aceso, e passar e continuar aceso, e passar e continuar aceso, não ter combustão, não virar cinza, isso para Deus é maravilhoso. Porque Deus não se impressiona com fogo, Deus se impressiona com continuidade. E aqui tem muita história aqui de continuidade, de suportar, de manter-se. Não fogo: eu comecei uma igreja aqui, 3 anos, explodiu, cadê? Fechou. Uma pessoa ali está pregando muito, cadê? Caiu. Ele está falando de continuidade, de permanecer. Isso encanta a Deus. Isso, a Bíblia chama de maravilha, né? Está pegando fogo na sarça, mas ela não para. Ela não para. Então essa busca por esse fogo, por essa experiência, é que tem sido a minha busca também. Mas quando eu falo de você ter a originalidade, é exatamente sobre isso, sobre a manifestação de Deus no seu ministério. É ali que Deus te chamou para algo específico. Você pode usar todas as ferramentas que você puder, estude, leia e se prepara. Mas eu vou te dar um conselho que não é meu esse conselho, mas de um autor que tem uma visão muito forte sobre a igreja, que diz: olha, escreva a tua visão a caneta, mas a estratégia escreve a lápis. Porque senão você vai se dar mal no futuro. Porque senão você vai começar a escrever tudo a caneta e dizer: eu rasgo a Bíblia, porque agora eu sim, me converti agora. Tem gente que vê um negócio novo, se empolga, e depois você se torna refém das suas próprias palavras. Tem alguém aí? E aí a gente entendeu o Wilker? Aqui só tem nome bonito, né? Que é o Philip Murdoch. Eu conheci outro ali, eu falei: tudo gringo, né? Só que é brasileirão mesmo, né? Você sabe que você se torna refém de você mesmo, que você liberou coisas que você estava: mas eu estava empolgado, na unção eu fico irresponsável. Então arruma isso aí, irmão, né? Porque às vezes, eu estou falando para pastores aqui, sim ou não? Posso continuar então, né? É porque o assunto é mais pesado, né? Quando é pastor a gente pode aprofundar mais, né? Porque senão a gente começa a confundir visão com estratégia. E você tem uma visão. Qual que é a tua visão? Tua visão é teu chamado, que você viveu, você estava lá, teu rema, ninguém vai te questionar o teu rema. Foi o teu momento com Deus. Ele está dentro de um propósito, e ali você está: mas Deus me chamou para esse propósito. Glória a Deus, porque ali tem outra igreja, e outra, cada um tem uma chamada. Isso é lindo, isso é o corpo de Cristo. Então o que acontece? Quando Deus nos traz em ambientes como esse, é para potencializar o que você já tem. Porque tem gente que acha que vem de fora para dentro, né? O que Paulo fala para Timóteo? Eu quero o quê? Potencializar, aviva o dom que há em ti. Tem gente que ainda tem aquela ideia: bota a mão na minha cabeça, transfere o dom para mim. Poxa vida, da onde que eu vou transferir dom para você? O máximo que eu posso fazer é acender o que está dentro de você, porque tudo que você precisa, você já tem. Ambientes como esse é para quê? É para acender, é para despertar, mas já está aí, você sabe, né? Já está aí, vai manifestar, hein? Já tá. Esse termo manifestar é forte, porque a gente usa muito para demônio, né?
Opa, muito para demônio, até quase o demônio pegou aqui, né? Entendeu? Se cai o negócio aqui, filmou, já ia aumentar o número de audiência, sabe, né? Caiu, quem caiu? A gente usa muito para demônio, mas você sabe que um dia Jesus, eu vou entrar no tema já, fica tranquilo. Eu não vou ficar aqui no aeroporto, naquele sermões que vai, não sabe para onde está indo, né? Eu já vou. É porque eu quero tentar conversar algumas coisas que acho relevantes. Um dia Jesus viu um cego, na verdade os discípulos dele que viram, e falou: Jesus, esse cego está assim porque ele nasceu assim, porque ele pecou no ventre da mãe dele. Tinha uma tese no gnosticismo, né? Ele é fruto de um pecado dos pais. Será que os pais dele pecaram? Essa pergunta até hoje está sendo feita na sua igreja. Quando tem um doente, uma criança que nasce defeituosa. Então essa pergunta ela é séria. E Jesus, ele, de uma maneira fantástica, ele diz: não foi nenhum deles que pecou, nem ele, nem os pais dele, mas foi para que se manifeste a obra do Pai. E Jesus não só falou isso, ele agiu como quem sabia disso. Por quê? Porque obra é o que está pronto. Obra é o que está? Obra é o que está? Pronto. Ele está dizendo, tem uma obra dentro dele. Ele não está dizendo vai ser construído, já está dentro, ela só vai aparecer. E Jesus, quando vai curar o homem, não fez como os outros. Jesus pega o barro da saliva dele, coloca no olho daquele homem e manda lavar no Siloé. Siloé não cura ninguém, gente, porque até hoje está lá o Siloé, você encheu os aviões daqui do Brasil para a gente lá lavar o rosto. Mas na verdade é a obediência que curou. Porém, Jesus faz um ato que leva a gente para o Gênesis, porque o Criador com barro na mão, gente, onde foi isso? É na criação. Quando Deus cria o homem, Yatza, né? Quando ele da matéria-prima espreme o barro e faz o homem. Então ali Jesus está fazendo uma coisa para levar a gente ao passado. Em que nível? Está claro, porque ele está dizendo, a obra que está dentro dele vai manifestar. Foi para isso que ele nasceu assim. Aí ele vai, se lava e começa a ver. A grande questão, querido, é que Jesus o cura de uma maneira extraordinária, mostrando que a cura que viria para fora já estava contida dentro dele. Quando você lê a Bíblia em Gênesis capítulo 1, você vê o inventário da terra no 1 e no 2, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Se você for lá estudar com aqueles mais cabeção lá dos rabinos, eles vão traduzir para você: no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se, né? Tem uma traduçãozinha aí que tem que arrumar. Tornou-se quer dizer, havia uma terra antes, ela torna-se sem forma e vazia. Aí você resolve o problema do dinossauro que teu filho pergunta. Você resolve aí, é o gap da história. Não, porque é uma luta pra gente, né? Teu filho chega da faculdade e fala: pai, o dinossauro não existe, meu filho, não está na Bíblia. Mas pai, mas lá tem os ossos. Vocês estão até pensando nisso agora, no que eu falo, né? Aí tem o gap. Quando chega no 3, Deus entra, porque na verdade até ali é só inventário. Dá uma lida depois, é só inventário como a terra estava. Aí vem, disse Deus, haja. A primeira palavra de Deus qual é? Haja, raiá. Raiá. Deus, primeira palavra que ele libera, raiá. Por quê? Porque não é bará trazer a existência o que não existe. Não é iatza pegar uma matéria-prima e fazer alguma coisa. É raiá. Uma palavra totalmente fora do contexto. Por quê? Porque raiá não é trazer a existência do nada, não é fazer do que tem, mas é chegar para a escuridão e dizer: tem luz aí, vem para fora. Apareça, manifesta, raiá, haja luz. Não é a luz do sol nem estrela. Deus está dizendo, tem algo no escuro que vai ter que vir para fora. Quando Jesus olhou para aquele cego que não tem referência nenhuma de nada, ele está dizendo, escuridão, tem luz aí, vem para fora. Ele está trazendo exatamente a existência, porque já está lá dentro. Aí vem Sócrates, né? Vendo a mãe dele parteira, e cria o que a gente usa sobre a maiêutica, né? A maiêutica, o que é? O que os coaches estão usando hoje. Faça perguntas, faça perguntas, faça perguntas e vai trazendo. Só que veio antes no Raiá, veio 300 anos de Cristo no Sócrates, que ele faz a maiêutica, o que é? Ele olha a mãe dele tirando as crianças, o que ele pensa? Eu só preciso saber como tirar de dentro das pessoas aquilo que está dentro delas. Então nada mais, nada menos, querido, nós estamos fazendo isso hoje. Pessoas chegam na sua frente e dizem assim, não tem mais jeito. Você diz, calma, você está nervoso. Não, isso aqui já passou em tudo que é igreja, isso aqui não vai dar jeito. Você fala, calma, tem no meio dessa escuridão, tem alguma coisa que vai manifestar, que vai aparecer. Por isso, numa reunião como essa, querido, eu não tenho dúvida que Deus já colocou dentro de você tudo o que você já precisa.
Você não veio aqui para receber uma palavra nova, você já sabe que eu estou falando quase tudo. Mas o que Deus quer fazer é colocar no tempo certo, como rema, no tempo certo, a palavra específica para a pessoa específica, em ocasião específica. Nós estamos hoje no lugar certo de Deus, vivendo a agenda certa de Deus. Eu posso ouvir um amém? Dá uma salva de palmas aí, vamos pentecostal aí, em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe quando Saul foi levantado? Ele foi levantado ainda numa mente tribal. Mas por que tribal? A gente está vindo de um eco, de uma experiência de 14 juízes. Esses 14 juízes que nós vamos ver na história dos juízes de Israel, são 369 anos de Josué até o primeiro rei de Israel. Então o que acontece nesse espaço de tempo, onde nenhum homem reinou sobre Israel inteiro, e sim sobre tribos, que foram levantados normalmente a partir de uma grande dificuldade que acontecia na época. A maioria dos homens que foram levantados, uma foi Débora, né? A maioria deles foram nazireus. Vocês sabem o que é isso? Uma pessoa consagrada para um propósito. O único nazireu dos juízes que o próprio Deus chamou foi Sansão. O nazireu, querido, não podia tomar nada da uva, chegar perto de um morto, e não podia cortar os seus cabelos. Quando a mãe apresenta o filho para o nazireado, ela pode, no tempo que ela quiser, rapar a cabeça do menino e terminar o nazireado dele. Porém, Sansão não. Sansão foi o próprio Deus que escolheu. Desse período todo dos juízes, nós chegamos ao final desse período numa grande crise em Israel. Porque no final desses 360 anos do período de juízes, antes do primeiro rei ser levantado, a gente está num cenário, querido, onde Eli tem 2 filhos que são um inferno, né, os meninos, porque eles tinham a prática de roubar a oferta do povo antes do povo entrar na presença de Deus. Se você interrompe o processo da oferta, você interrompe o processo do fogo. Se você interrompe o processo do fogo, você interrompe o processo da colheita, porque não vai ter chuva. E aí você começa a ver uma falência sistêmica que aconteceu no tempo de Elias, que aconteceu em vários momentos. Por quê? Porque o fogo do altar não pode ser acendido por mãos humanas. Só Deus pode acendê-lo. Como aconteceu a sarça, aconteceu a Abraão, quando faz aquele sacrifício de animais partidos ao meio. Você vai ver Davi na eira de Araúna. Você vai ver o próprio Elias, quando diz, o altar do Senhor está arruinado. Ou seja, vocês esqueceram como acende o fogo. Porque se você acende o altar, Deus não vai receber o sacrifício. Mas se você prepara o altar, Deus acende. A gente confundiu as coisas, a gente está achando que a gente é que acende. A gente só prepara. Porque para acender dá muito trabalho. Tem que ser na força do braço. E é onde a gente tenta levar a igreja na força do braço. Mas quando você só prepara o altar, você se afasta e deixa Deus assumir. Porque quando você age na tua alma, Deus silencia. Quando você age na unção, Deus te ajuda. Mas quando o Senhor vem sobre o altar, quando você atrai a presença de Deus, Ele assume o controle de tudo. É a melhor fase do ministério. Quanto menos você se mexer, melhor. Lá comigo, vamos lá? Quanto menos você se mexer, melhor. Essa é a tônica do salva-vida, né? O cara está morrendo lá, chega perto dele para você ver. Ele te dá um abraço que você não se solta dele, porque a adrenalina é tão violenta que ele está tentando se salvar, né? Ele precisa de você. Salva-vida diz, calma, não deu certo, dá um murro nele. É verdade, dá um murro nele, desmaia o cara e traz ele. Por quê? O Espírito Santo fez isso comigo uma vez, literalmente. Eu estava me afogando no ministério, igreja, tudo, família, eu não vou contar isso porque aí outro dia eu conto esse testemunho. E o Senhor um dia falou comigo, meu filho, quanto menos você se mexer, melhor. Você está muito ativo, você está muito agitado, você está tentando fazer com o teu jeito. Você está tentando resolver todas as coisas. Eu tinha umas 100 ovelhas, eu estava quase morrendo. E Deus falou comigo, você não tem tempo nem para mim com 100 pessoas, como é que eu vou te dar o que você está querendo? Eu comecei a perceber que quanto mais eu me afasto das coisas e me aproximo de Deus,
eu comecei a perceber que eu estava atrapalhando tanto. Hoje eu estou morando uns 50 quilômetros da igreja, estou pensando em morar mais longe, né? Atrapalhando tanto. Quando eu cheguei a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 membros, eu comecei a perceber uma coisa. Eu comecei a perceber que quanto mais tempo eu passo com Deus, menos tempo eu preciso para falar dele. Porque você só precisa de uma palavra. Pastor não tem que pregar bem, querido. Esquece essa coisa de ter revelação. Pastor tem que ensinar e curar o seu povo. Se o texto for bonito e se a mensagem for bonita, foi consequência. Sobe no altar para curar a tua igreja. Porque tem muita gente tentando pregar bem e por isso não estão rompendo. Eu estava numa conferência nesse ano com o T.D. Jakes, uma conferência muito bonita para liderança e na verdade para empresários. Eu vi uma frase que mexeu muito comigo. Ele disse: sabe por que sua igreja não cresce? Que está preocupado em pregar e não liderar. Aí eu fui ouvindo toda a conversa e eu falei: verdade, está certíssimo. Ele está preocupado com a performance e está esquecendo que o que move a igreja são os detalhes na liderança de uma igreja. Tem alguém aí, amém? Isso mexeu muito comigo, porque eu trabalho com pastores já há mais de 15 anos e tentando ajudar líderes na sua caminhada a se encontrar, como eu te disse, na sua origem, que alguns perdem a sua essência, negociam a essência e se perdem no processo. Se quer parecer com todo mundo, menos com você mesmo. Para com esse negócio. Pareça com você, com a sua realidade. Eu não sei se eu tenho tempo. Tenho sim. 2 minutos eu vou contar uma história para vocês, para eu continuar no texto. Nós temos 4 filhos, né? Eu e minha esposa. Os nossos 2 primeiros filhos são adotivos. A Chloe, que está com 26 anos. O Israel, um negão lindo, está com 22 para 23, já está casado. O Ian, que é filho biológico, está com 20. E o Zac tem 14 anos, também é filho biológico. Então nós temos 2 filhos adotivos e 2 biológicos. Nós nunca estudamos sobre o assunto. Pessoas perguntam para nós sobre filho adotivo, a gente tem a prática, a realidade nossa. Todos eles vieram, os 2 vieram já bebezinhos. O Israel, a gente teve uma fase da vida do Israel muito difícil, era estranha para nós, porque ele sempre estava fora da estrutura familiar, olhando para o lado, né? Exemplo, a gente chegava no restaurante, está sentado à mesa, botava a cadeirinha dele, quando eu olhava para o Israel, ele estava assim, ó, o pescoço dele torto, olhando sempre uma mesa aqui, outra mesa aqui. Às vezes a gente olhava, ele começou a andar, ele saía, e às vezes ele parava assim na mesa de alguém, a carinha dele bonitinha, de pidão, né? Davam bala para ele. Aí, o que acontecia? A gente falava: o que está acontecendo com esse menino? Né? A Chloe nunca teve para ela, foi adotiva também. E a gente começou a perceber que alguma coisa estranha. Um dia eu cheguei para o garçom e falei assim: traz a comida que está igualzinha nessa mesa e bota na minha. Porque eu achei que ele estava querendo comer a comida do vizinho. E ele continuou olhando para a mesa do vizinho. E a gente percebia que tinha um pouco também a ver com a cor dele, por ser negro. E talvez ele viu uma família de negros entrando e ele não tinha... A gente sempre falou sobre adoção com eles, mas eles vão aprender sobre isso depois, né, que eles vão entender. E a gente orava dizendo: Deus, buscava na psicologia o que está acontecendo, né? Adoção, será que esse menino... Porque ele era feliz, né? Tinha tudo que podíamos dar para ele, mas ele tinha uma noção de que sempre estava procurando algo. Eu estava voltando de uma agenda aqui no Rio, ele devia ter uns 11 anos, meu outro filho também estava junto. Nesse dia, por um acaso, só estava eu e ele, os 2. Estou dirigindo, aquela escuridão no carro. E ele falou: pai, o irmão dele estava dormindo, eu posso te fazer uma pergunta? Que se não falar perto da mãe, a mãe vai ficar chateada. Eu falei: faz, meu filho. E na hora ele falou uma coisa completamente avesso a isso, mas ele disse assim: pai, eu queria saber por que a minha outra mãe não me quis. Irmão, deu calafrio, eu desacelerei o carro, eram as 11 horas da noite, me deu um pânico. Eu falei: Deus, me dá uma sabedoria aqui, porque eu falei: o que eu faço? Falar para esse menino. Ele nunca falou nada disso. Eu falei: meu filho, não é que ela não te quis, é que eu e a tua mãe, a gente queria tanto você, que Deus resolveu abençoar a gente. Ele: tá bom, só falou isso e dormiu. A gente foi para o restaurante 2 semanas depois. Israel não olha para o lado mais, não procura a mesa mais. Aquilo deu um estalo. Eu sinto arrepio quando eu falo desse assunto, porque eu lembro daquela noite no carro, a presença de Deus muito forte. Porque eu não estou dizendo que a resposta foi inteligente ou não, mas aquela resposta, ele nunca mais falou do assunto. E o Espírito Santo falou comigo: meu filho,
Até aquele momento ele ainda procurava a família dele. Um dia eu contei essa história na igreja. A igreja em prantos estava ouvindo eu e Silva falar para eles que começamos a igreja do zero. Então as pessoas que estão lá são nossos filhos. Eu disse: irmãos, quando a gente vai no restaurante, o cardápio é amplo. Só que quando eu escolho uma comida para a mesa dos meus filhos, é aquela que nós comemos. Às vezes, quando a gente chega a nossa comida, chega a comida do vizinho, a gente até deseja. Já aconteceu com vocês ou não? Já aconteceu comigo. Você pediu algo que você gosta, mas chegou e você fala: uau, né? O que é? Você dá uma olhada. E eu, com a minha igreja reunida, numa reunião de ceia, eu disse: irmãos, o Israel, o nosso filho, e contei a história, e todo mundo conhece ele desde bebê. Então isso trouxe até uma emoção muito forte na igreja. Ele procurava os pais, ele ficava procurando, porque faz parte talvez do interior dele. Só que triste eu fico quando eu vejo ovelhas minhas, onde eu e Silva estamos fazendo a comida melhor que a gente pode para vocês. A gente serve a mesa de vocês com o que temos melhor. É claro que tem um cardápio maior aí fora, é claro, alguns deles até eu tenho vontade de comer. Só que nessa igreja aqui é o que nós temos, é a comida da mamãe e do papai. Agora vocês, enquanto estão olhando a mesa do outro, vocês nunca vão conseguir romper na vida de vocês, que vocês sempre vão sentar na minha mesa, mas querendo sentar na mesa de alguém. Edifica você essa história? Eu senti de contar isso para vocês. Originalidade, querido. Assuma a tua mesa, assuma a tua casa, a tua família, teus filhos. O que você tem de melhor você está dando. Agora, se tem um cardápio bonito aí fora, tem. O cardápio é longo e grande. Só que não queira servir todas as comidas, sirva uma boa. Seja autêntico no que você faz, você vai romper. Saul, mente tribal. Por quê? O contexto que eu te contei das tribos que vinham sendo julgadas por juízes de Israel. Ana interrompe esse tempo quando ela começa a orar por um filho. Ela também era estéril, e outras mães de Nazireu também. Só que Samuel nasce, aí eu vou encurtar o assunto, você já sabe a história. Ela foi entregue, ele foi entregue para ser criado no templo. Então ela de ano em ano trocava o manto dele. E aí você percebe que ele recebe sobre ele uma tríade. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é juiz. Cada um desses sozinho entrando numa cidade já causava pânico. Um profeta dizendo assim, diz o Senhor, meu irmão, parava tudo. Um sacerdote chegou, vai morrer alguém, né? Um juiz, imagina. Só que era um homem com uma tríade. Homem que Deus na terra teria como uma pessoa que tem o Espírito Santo. E sabe o que Deus falou com esse homem? Até quando você tem pena do que eu já rejeitei? Até quando você está emocionalmente envolvido com projetos que eu não estou mais nele? Se Samuel, que é Samuel, teve esse probleminha com Deus, imagina eu. Sabe o temor que eu tenho para esse texto? De eu me perder no meu tempo, de eu querer fazer certo ao invés de crer certo. A gente tem uma tendência, gente, de querer ser mais justo que Deus. É ruim de eu comer o bolo daquela viúva, hein? Vou te sintonizar. É ruim de eu chegar na casa da viúva e ela falar assim: olha, o que eu tenho para comer aqui, o meu filho, é só isso. Eu disser para ela assim: faz e manda eu comer, eu vou comer o bolo. É bonito na Bíblia, irmão, mas eu não sei se eu tenho essa coragem não. Ia sair no jornal gospel: o pastor come o bolo da viúva. Eu quero ver uma ovelha gostar de você, você fazendo isso. Não sei se você já recebeu a oferta da viúva, eu já. E algumas vezes eu já pequei devolvendo o valor, já pedi perdão para Deus. Eu quis ser mais justo do que Deus. Eu falei: pelo amor de Deus, senhora. E uma que me deu escandaliza agora. Eu estava indo para Israel, ela falou assim: sabe para que esse dinheiro? Você vai comprar um perfume bem caro para você. Uma viúva que vive de salário mínimo. Aí quando eu estou devolvendo, o Espírito Santo falou comigo: você quer ser mais justo que eu? Você sabe das coisas, a gente tem hora que a gente quer ler a Bíblia do nosso jeito. Mas o profeta não estava com fome, ele acabou de comer lá na cachoeira, ele tinha carne, ele tinha pão. Ele estava melhor que todo mundo, só que ele não comeu porque tinha fome, ele comeu para provocar o princípio. Só que a gente quer ajustar. Um dia alguém disse para mim assim: eu não ganho nada da igreja, um pastor dizendo para mim. Eu falei: está errado, porque é o teu salário que provoca o sobrenatural nas pessoas. Nem tu pega e bota de oferta, mas receba, porque você está fazendo uma coisa que você acha justo. É o dinheiro do sacerdote que provoca. Desculpa se eu estou... já falei, já era também, né? Quem mandou me chamar? É porque a gente quer ser justo demais, gente.
Não queira fazer certo, creia certo, porque fazer certo não te leva a lugar nenhum. Você precisa crer o que a Bíblia faz e fazer o que a Bíblia manda. E aí você vai perceber que as engrenagens, elas vão fluir, não por causa de você. Porque tem coisas que eu também não acho que a Bíblia está fazendo certinho, mas eu estou fazendo, está lá na palavra, eu vou nela. Então você descobre, querido, que a história ali, ela se desenvolve quando Deus chega para Samuel e fala: até quando você está com pena de um sistema? Por quê, gente? Samuel estava achando que Deus estava rejeitando Saul, como se Deus não amasse Saul. O problema de Deus não era o homem Saul, era o sistema de liderança que estava acabando, o sistema que estava sendo mudado. Era uma nova era de liderança que teria que começar. Não tem nada a ver com Saul nem com Davi. Eu gosto de Davi, não gosto de Saul. Samuel, eu amo Saul mais do que você. Só que você tem que entender que o tempo dele acabou. O momento, a estrutura, a maneira que ele lidera, a maneira que ele reina, não vai continuar mais. Só que nós entramos na alma e misturamos missão com emoção. Misturamos o quê? A gente é danado para isso, né? Ah, Senhor, deixa aquela pessoa cantar, não canta de jeito nenhum, é desafinado, mas poxa vida, tadinha. Pelo amor de Deus, gente, lugar de fazer obra social não é no altar. A gente faz umas coisas, deixa o irmão falar, não sabe falar nada, não pode. A gente põe o ministério a perder por alma, porque a gente acha que Deus está se agradando daquilo que a gente está fazendo naquele padrão. Aí ele falou: você está com pena? Eu já rejeitei. Só que eu falo para você, na Bíblia a gente fala amém, agora se fosse com a gente, e Deus falando com você sobre pessoas, sobre situações, sobre estrutura, sobre ensino, sobre estratégia. Existem coisas, gente, que já passou, não funciona mais, pelo amor de Deus. E por que a gente insiste? Porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo das rupturas. Deixa eu te dar um dado histórico que pode ajudar você. Quando o próximo rei de Israel, o próximo rei que for assumir o trono, for da mesma família, do sangue que está no trono, quem vai fazer a transição é sacerdote, peitoral, estola sacerdotal, ele é que faz a unção. Agora, quando o próximo rei que vai assumir não for da família, do mesmo sangue, não for da mesma linha, da mesma tribo, só quem pode fazer é profeta, porque está mudando a linhagem real, é ruptura que chama isso. Então quando Deus chega e fala assim, enche o chifre de azeite, Ele está dizendo: não quero estola sacerdotal, eu não preciso agora do manto de juiz, estou precisando de profeta, porque eu estou para fazer algo e eu queria que você viesse comigo. Só que Ele diz: enche o chifre de azeite e vem. A palavra ali, quando Ele diz, porque eu me provi de um rei, para quem é curioso, circula o provi aí e veja que a palavra hebraica é ra, não é prover, é ver. Ele está dizendo: porque eu já estou vendo o rei, eu já estou vendo o que eu vou fazer, eu já sei e estou no lugar para fazer, mas aonde você está, eu quero que você enche o teu chifre e vem se encontrar comigo, porque aquilo que eu estou vendo, você não está vendo, porque quando você vê da perspectiva que eu estou vendo, você vai entender o que eu vou fazer. E hoje eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu vejo esse texto como um texto atemporal. A gente está vivendo no Brasil, e mais do que nunca no Brasil, um tempo de rupturas, não de quebra de aliança, de pacto, de rebelião. Entenda-me, não pega essa palavra e diz assim: é isso aí, chegou. Não. Rupturas, querida, aqui, ó, de mudança, de entrega diferente. Os nossos filhos estão aí. Não adianta você querer fazer de um jeito se eles não vão ser alcançados. A gente tem que entregar uma mensagem que alcance a próxima geração que está chegando. Quando Deus está fazendo uma ruptura de Saul para Davi, teve gente com pena, mas Deus falou: eu já estou fazendo. Em outras palavras, eu vou fazer, se você puder vir, mas se você também não vir. E eu vim dar um recado aqui para nós. Deus está fazendo algo nessa nação. Não se trata de modernidade, tá, gente? Pintou de preto, também pintei lá, tal. Isso aqui ajuda na filmagem. Existem coisas que são estratégicas. Aí o indivíduo vem aqui, mete preto na igreja dele e fala: e agora? E agora que não mudou nada, só está preto. Por
Porque o pessoal está confundindo negócio de modernidade, não tem nada a ver com isso, é atualização, é entender, é entrega, é linguagem. Você pode fazer um negócio moderno na sua igreja e continuar com a sua mente tradicional, fechada, religiosa, que não rompe, que não recebe esse povo novo que está chegando, gente. Só que nós precisamos entender que existe uma ruptura, que ela começa em nós, não tem nada a ver com fora da gente. A gente está pegando modelos fora e não está mudando a maneira de pensar. Existe uma revisão na sua teologia. Irmãos, entenda uma coisa, estou falando aqui de doutrina, princípios bíblicos, não mudou nada não, fique em paz. Eu vim de uma igreja bem tradicional, aprendi Bíblia lá, eu continuo ainda apaixonado pelas Escrituras do ponto de vista de Bíblia pela Bíblia, isso não vai mudar, mas eu preciso que você entenda que de tempo em tempo Deus muda a tua linguagem, Deus muda a tua referência. Até com Elias Deus fez isso. Com quem? Elias de repente era o cara do fogo. Ele era tão do fogo, gente, que o capitão chegou com mais 50 soldados e falou: o rei quer falar contigo. O rei quer falar comigo, se eu sou homem de Deus que caia, queimou todo mundo. Aí vem outro batalhão, o rei quer falar contigo, ele, se eu sou homem de Deus que caia. É uma oração rápida, aquela poderosa, olhou para o lado assim, o fogo está caindo ali, ó. Aí o ímpio já sabia, o terceiro capitão falou: não ora não, irmão. Todo mundo sabia que o ministério dele era fogo, e ele também. E existem coisas que você faz hoje, não é que seja fácil, mas flui. É mais ou menos eu aqui, né? Eu estou já tendo que parar de pregar já, porque eu amo estar com pastores, porque, enfim, flui. Existe uma chamada sua que flui. Só que, pensa a agonia de Elias, quando ele termina o projeto dele do Carmelo, que foi também a mesma coisa, o povo lá se cortando, se ajoelhando, manda fogo e vai, aquele monte de profeta apóstata, porque você sabe que os caras foram colegas de ministério dele, né? A maioria ali, ele estava agora trabalhando para o governo, ele estava agora, o tempo muda não, gente, está a mesma coisa hoje em dia. Se vendeu e agora está adorando o Deus lá dos Acabes lá e das Jezabéis. Então o que está acontecendo? Os colegas dele, ele falou: vocês esqueceram como acende o fogo, gente? Se não acende o fogo, não tem. Eu falei agora há pouco, quem tem que acender o fogo é Deus. O fogo do altar estava apagado há anos, ninguém sabia mais como acender. Se não tem fogo, não tem sacrifício, não tem sacrifício, não tem chuva. Aí Elias falou: vamos para o Carmelo, vamos voltar como era antes. Ali tem toda uma história, né? Mas o final da história é que Elias ora e o fogo cai. A oração dele é pequena, mas a preparação é grande. Tem gente que ora muito e prepara pouco. Ele demora mais de 6 horas, porque eles começam por volta das 6 da manhã. Os profetas de Baal ficam se cortando até por volta do meio-dia. Elias fala: terminaram, agora é minha vez. Buscar aqueles cântaros. Quando você for lá em Israel, para quem já foi, dá um amém quem já ou vai. Você vai lá em Haifa, você vai ver que lá de cima, para descer no ribeiro de Quisson, a pé, meu amigo, ou se tiver um burrinho para carregar os cântaros, demorou o dia inteiro, aquela ida e volta até dar 12. Demorou muito. Depois que ele falou que o altar está pronto, gente, a oração do homem não dura 1 minuto. Isso me encanta. Não estou dizendo que você não deve orar 1 hora ou 2 horas. Por favor, ore, porque isso é que move o teu ministério. Mas o que me encanta é que ele não gastou tempo na oração, e sim na preparação. Às vezes a gente inverte as coisas e fica na briga, né? Já viu aquele irmãozinho que vai para o monte pedir a Deus para poder prosperar ele, não dá dízimo? Ele não dá dízimo e faz jejum. Michael Murdock já dizia, né? Para cada tipo de colheita, um tipo de semente. Você quer expulsar demônio? Vai jejuar. Você quer ter autoridade? Vai para o monte orar. Agora, você quer prosperar? Dá dízimo, irmão. Você pode fazer campanha de jejum, oração e ficar na dívida. Tá ruim hoje, hein, gente? Eu estou pegando pesado aqui, né? Podia ser melhor, né? Não, mas gente, é simples a vida. Devia estar lá quebrado financeiramente, quebrando todos os princípios de plantio e colheita, e ele pede a igreja para fazer jejum para poder melhorar a vida financeira. Não vai melhorar, gente. Você até expulsa os demôniozinhos, você até faz tantas coisas. A vida financeira existe um propósito. Então Elias, ele entendeu isso claramente. Eu não tenho que gastar tempo orando, eu tenho que gastar tempo preparando. Porque se eu preparo, eu vou ser cirúrgico. Só que quando ele termina de orar, o fogo cai. Deus falou: agora, meu filho, sobe um pouquinho mais. Na verdade, quando você for no Carmelo, você vai ver, ele manda só virar para o outro lado. Ele agora virou as costas para esse lugar aqui, de onde veio o fogo, que é Haifa.
da onde a água veio de Quisson, tudinho. Ele vira as costas e volta para o deserto, que é onde vem a nuvem. Aí quando ele vira para cá, Deus está dizendo: meu filho, agora você vai ver a provisão vindo de onde você nunca imaginou na vida. Porque fogo você já está acostumado. Só que eu quero mexer no teu registro de fé. Existem coisas que a gente está acostumado a fazer por anos, que sai assim, ó, alguém te pede, você faz em 2 minutos, alguém te fala, prega, está tudo fácil. Não, expulsar demônio é aquele irmão ali. Não, não, estudo bíblico é aquele ali. A igreja virou um negócio, né? Não, aquele ali é bom para ministrar louvor. E quando Deus quer usar o que ministra louvor para expulsar demônio para trabalhar aqui, aí você fala, mas isso é impossível, não é? Deus falou assim: Elias, eu quero água. Espera aí, água? Eu sei fechar céu, abrir não sei. Água. Aí ele vai para o monte, vira, traz o menino com ele. Alguns falam que é um servo de Acabe, né? Porque ele teve que correr depois, né? Aí está aqui, ó, nuvem, bota a cabeça entre as pernas. Você sabe que mulheres hebreias davam a luz assim, né? Pegava a criança e saía correndo para ninguém matar. Então ele está com dores de parto, gerando uma coisa que ele fazia em 1 minuto. Agora está uma tarde dizendo Deus e nada da água, e nada da água. Ah, gente, quando Deus está mudando o teu registro de fé, isso dá uma crise. Você acha até que é o diabo, né? Porque aquilo que você fazia em 1 semana está demorando 3 meses, você não está conseguindo. Aquilo que você arrecadava em 1 mês, você está demorando 10 meses, não arrecada. Aí você começa a achar que o diabo está entrando no ministério. Não, Deus está virando uma chave na tua vida. Tem alguém aí ou não? Só que a gente entra em crise, porque a gente quer ser corretamente em tudo. A gente acha que Deus já planejou, está tudo ali. Eu não tenho dúvida desse projeto de Deus, querido, mas acredite, nesses anos de caminho com o Senhor, há uma mexida nisso. Então o que eu quero mostrar para você nessa história é que quando Saul ele chega lá no lugar onde Deus falou, vem, ele encontra 7 filhos. Ele diz logo que o primeiro dá mal, né? Acho que Deus falou assim, pelo amor de mim mesmo, né, Samuel? Né? Não é possível, porque ele olhou Eliabe, porque Eliabe era soldado, irmão mais velho, primogênito. Ele entrou na alma de novo, igualzinho Saul, mesmo porte. Ele falou, Deus trocou só 6 por 6, 12, está resolvido o problema, esse aqui. Deus falou, meu filho, não é, você não está entendendo, tem uma ruptura. Eu estou mudando o registro, estou mudando, porque você já viu como a gente quer fazer assim com Deus? Então tá bom, Deus, eu vou trocar os bancos e botar cadeira na igreja, está resolvido. Irmão, para com esse negócio. Existem coisas que você vai consultar o melhor grupo de marketing da tua igreja, você não vai trazer as pessoas, os jovens, não vai trazer. Por quê? Porque é a metáfora do sofá velho, já ouviu? Casalzinho casou, aquele sofazinho, nasceu bebê, marcou o sofá, aquele sofá demais. Aí foram para a segunda casa, mudou tudo, mas o sofá vem. A arquiteta fala que a gente tem 3 casas, pelo menos, né? Ou muda 3 vezes a casa. Aí vem os filhos, casa, vão embora, você constrói aquela outra casa menorzinha, botou tudo novo, mas aquele sofá. Aí chega o visitante, você fala, lá, o Joãozinho gofou ali, ó, tá aquela marca ali, tá aquela, olha, aquele buraquinho ali, foi não sei o que, aquele dia aconteceu, tem 20 anos, a visita está doida para janta, e tá você contando história, né? A visita está doida para o jantar ser servido, porque é bonito para você. Eu vou te falar uma coisa, fica chateado comigo não. Existem algumas histórias que só são bonitas para você, os dinossauros da tua época. Eu amo quando eu encontro alguns daqueles. A gente entra no quarto, eu pego meu violão, a gente canta música velha, a gente conta história, a gente ri. Meus filhos ficam 2 minutos e já vaza. Eles até riem um pouquinho também em consideração a gente se diverte. A gente, nós dinossauros, quando nos encontramos, a gente se diverte, para nós está lindo. Só que não passe isso para o teu púlpito, querido, porque aquela geração que vem, eles não vão sentar no sofá velho. Eles vão ouvir aquela história, dia de aniversário da igreja, aquele monte de foto que você põe, só funciona para quem começou com você, meu amado. Ah, eu não volto nunca mais aqui, eu acho, né? Ô, gente, se voltar para eu pregar de novo, você bota meu nomezinho lá, que... Gente, ninguém quer sentar em sofá velho. Aí tu contrata o marketing da cidade mais caro, paga 10 mil. Não adianta com esse sofá velho, não adianta. Joga ele fora. Sabe, você tem que entender que existem coisas que não vão funcionar se você não fizer rupturas na sua vida. Eu espero que eu esteja sendo bem entendido aqui hoje. Estou falando sobre rebeliões, sobre modernidade, estou falando sobre você mudar a sua linguagem. Quando ele olha para Eliabe, ele diz, é esse, não é, Senhor, não é, meu filho, não é esse, 7, mas não tem mais ninguém, Davi, né?
Ninguém come, ninguém bebe, ninguém senta enquanto o menino não chegar. Quando o menino chega, é esse. Agora sim ele viu com os olhos de Deus. Eu me provi de um rei. Eu estou vendo quem é ele. Então agora derrama. Por quê? Porque um profeta tem chifre de azeite. E ele enche o chifre de azeite quando Deus manda. Você sabe que, curiosamente, para quem gosta de estudar, Saul foi ungido com um vaso de barro, tá, gente? Não foi usado o chifre. Ok? Aí você faz lá sua exegese lá e faz uma palavra, né? O pessoal do vaso e o pessoal do chifre. É um sermão bonito, né? Do vaso não tem sacrifício nem sangue, né, gente? É o caminho curto que as pessoas querem fazer. Mas vamos lá. Aí ele vai ungir. O profeta é dono do chifre, mas quem comanda o azeite é o Senhor. Nossas ovelhas têm que entender isso. Elas ficam chateadas com a gente, porque elas ajudam a gente, faz tanta coisa, fica esperando você reconhecê-las. Aí a gente cai meu Deus, tem hora que a gente cai na alma, né? Ordena o indivíduo errado e derrama azeite com profecia e tudo. Eu já fiz, vou assumindo aqui, eu já fiz isso, então, né, posso falar, que você já falou assim, pelo amor de Deus, eu já fiz, e me arrependi muito. Porque a gente quer agradar a pessoa, né? Dá um terno para ele, é mais barato. Se tu der um carro zero para ele, é mais barato. Viagem para Israel, você está honrando a pessoa, mas não unja. Porque a gente às vezes quer fazer, enfim, não vou nem te contar como foi. É triste, porque a gente é dono do chifre, não do azeite. 7 se exporam ao azeite, mas o azeite não se expôs a eles. Antes de Davi chegar, já tinha 7 que poderiam ter recebido a unção, e Deus falou, não é. Quando você chegou, querido, tinha muita gente exposta ao azeite que era seu, mas era para você. O azeite que é para você não é para ninguém. Não é quem chegou primeiro, é quem Deus chamou primeiro. E ele disse a esse, ungiu diante dos irmãos. Ali você tem uma crise em Israel. Um homem sentado no trono, sem mais ser rei, e um homem cuidando de ovelha no curral, ungido rei. 13 anos, pensa que foi 2 anos, 2 meses. 13 anos, Saul continuou reinando sobre Israel, sem a unção de rei. 13 anos, só quando Davi agora assume Hebrom, o reino do sul, que Saul se mata, e 7 anos depois, 20 anos só, que Davi reinou sobre todo Israel. Então eu tenho um homem sentado no trono que não tem a unção, eu tenho um homem que está dentro do curral com a unção. Eu prefiro ser ungido no curral do que ter posição no palácio. Só que essa não é a expectativa de muita gente. Tem gente que prefere posição no palácio. Ele prefere ter o lugar dele e não ter a unção para executar. Que adianta você chegar no lugar que você quis e Deus não queria? Te dá um trabalho, gente. Te expõe ao extremo. Seja ministério apostólico, bispo, seja o que for. Para que essa gana de algumas coisas que na verdade só vai te causar mais pânico e pressão? De alguém dizer, eu quero mais unção, eu quero mais unção. Deixa eu fechar aqui, que o Will quer ficar tranquilo, que eu já estou eu estou ainda nos meus últimos minutos. Quero mais unção, quero mais unção. Eu falei, irmão, mas a vida já não está dura não, irmão? Aí ele falou, não, pastor, tá difícil, mas eu quero mais unção. Eu falei, irmão, não tem azeite sem prensa, irmão. A azeitona passa numa prensa, numa tribulação, para produzir o azeite. E você está achando que a unção vai vir sem tribulação. Você não usou nem a que você recebeu. E você está pedindo mais. Eu quero mais. Mas para quê? Se Deus tem um propósito em tudo que Ele entregou a você. Deus não tem responsabilidade com a sua necessidade. Agora se explica. Então tá. Deus tem responsabilidade com a sua capacidade. 5 talentos para 1, 2 para 1 e o último, 1. Quando o homem volta das férias dele, o que tinha 5 tem agora, o que tinha 2 tem agora, e o que tinha 1. Pega o que tem 1 e dá para quem? Esse texto tem justiça social, gente. A gente acha que a Bíblia ela é comunista, né? Não. A Bíblia trabalha de forma diferente. Trabalha com capacidade. As pessoas não gostam muito disso, mas foi Jesus que falou. Porque se não fosse Jesus, a gente questionava. Paulo estava meio com crise, né? Foi Jesus que falou.
que não é dado segundo a necessidade. Para cada um foi dado segundo a sua capacidade. Então para de aumentar teu desejo, aumenta a tua capacidade de receber. Porque o problema de Deus não é te dar, querida, é você estar pronto para receber. Eu tinha 100 pessoas, mas eu estava morrendo no ministério, porque eu já achava que tudo ali dependia de mim. E Deus falou comigo: meu filho, não se mexe tanto. Você vai ver o que eu posso fazer se você se afastar. Eu quero ver o que você vai fazer. Não foi da noite para o dia. Eu tenho 30 anos já que eu pastorei uma igreja. Mas eu me lembro no ano 2000, um grande avivamento veio no nosso ministério. Em 4 meses eu estava num lugar que cabia 500 lugares. Eu estava agora num lugar de 3.000 lugares. Tem algumas pessoas que me conhecem, o Robson talvez se lembra dessa época. É uma coisa inexplicável. 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 Eu me afastei, falei: Deus, eu não estou aguentando mais. Porque a minha mente não para, eu fico tentando ter uma estratégia nova, fico tentando ter não sei o que, e vou ali na minha luta e não vai. Querido, o Espírito Santo já lhe deu tudo que você precisa. Você precisa só voltar para Ele. Aproveita o Techuvá agora. Se você gosta das datas hebraicas, de 25 de setembro a 5 de outubro são 10 dias, 26, né? 10 dias de Techuvá. Entre o Rosh Hashanah, os judeus ficam 10 dias pedindo perdão, se arrependendo e voltando para tudo quanto era só Deus na vida deles. Até o dia do Yom Kippur, que você, teólogo, tem que lembrar, que é o dia que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo uma vez ao ano e ali apresentava seus pedidos ao Senhor. Aproveita essa Techuvá. Eu aproveito todo ano e falo: Deus, eu quero voltar. Ah, mas está judaizando. Não estou judaizando ninguém. Eu estou lembrando de princípios da cultura que foi escrita a Bíblia e que vai ajudar a gente a, meu Deus, tira um pouco mais de mim. Eu quero voltar a caminhar contigo. Eu quero voltar ao primeiro amor. É a paixão do ontem com o conhecimento do hoje. Não deixe o conhecimento do hoje roubar a tua paixão de ontem, querido. Porque às vezes você está sabendo demais. O nome some, mas da igreja Bethel, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, e eu termino aí. Fica de pé que eu já quero terminar. Bill Johnson. Foi a estratégia para eu lembrar quando você fica de pé. Ele diz assim: cuidado para que o teu conhecimento do hoje, ou o teu conhecimento que você tem, não atrapalhe aquilo que Deus de fato quer que você conheça. Por isso que eu exerço a arte do não saber. Exerce isso. Quando você chegar numa igreja e ler o texto que você já conhece, você fez até a hermenêutica dele, fala para a tua mente assim: eu não sei nada. Porque aquela cabeça de seminarista é triste, né? Eu já fui. A gente já ouve assim: já sei isso aí. Entra em qualquer ambiente, seja um leigo falando, fala: eu não sei, eu não sei, eu quero saber, Senhor. Porque você vai se surpreender como Deus vai se revelar. E eu espero que essa manhã tenha sido uma manhã, como os judeus chamam de Borketov, uma manhã de luz, uma manhã de revelação, uma manhã que possa fazer sentido na tua vida. Rupturas vão acontecer. Samuel teve que entender isso. Para a mente dele foi difícil, porque a mente dele estava toda programada para Saul. Só que Saul não representa a pessoa, mas uma era de liderança. Davi não representa a pessoa, mas uma nova era de liderança que começou. O Brasil está acontecendo isso. E Deus mandou dizer os lugares que eu estou pregando, dizendo: olha, fala para eles, para vir, encher o chifre de azeite deles. Pega tudo, enche com seus dons, com seus problemas, enche com suas decepções, com toda a tua história. Enche o teu chifre e vem, porque eu já me provi do que eu vou fazer. Eu já estou vendo, eu estou para fazer algo grande nessa nação. Eu quero saber quem está pronto para fazer o mesmo. Levanta suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que graça está nessa reunião, meu Pai. Que ambiente profético, ambiente da Tua presença. Deus, olha para nós com misericórdia, Senhor, que é tudo que precisamos, porque apesar de nós, o Senhor decidiu nos usar. Por isso, em nome de Jesus, que haja uma fonte fluindo aqui, uma inspiração, ó Deus, que possa nos fazer suportar não só mais um dia, não só mais uma semana,
mas que nos faça ter o fogo da sarça, que não se apaga mais, que não se perde mais, que não importa o nível das guerras, não importa o nível das pressões, mas que haja um renovo do Espírito se movendo neste lugar. Meu Pai, abençoamos a Ark, abençoamos esse propósito, meu Deus do céu, para a vida de tantos pastores. Nos ajuda a abençoar, meu Pai, nos ajuda a abençoar esse projeto, para que a gente possa regimentar, como foi dito, que não vai caber aqui, não vai caber, porque virão muitos sendo alimentados, edificados, chamados para a Tua obra. Assim, meu Pai, eu Te agradeço, assim eu Te louvo em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma glória a Deus aí.